Estou muito feliz em estar com vocês e preparei alguns slides para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre gestão, que é uma coisa que eu tenho feito ao longo dos últimos 25 anos como consultor e um pouco mais como executivo de empresas, né? Não é algo novo, aliás, porque não tem nada de novo, né? Mas é algo que, a meu ver, este ano vai tomar uma dimensão muito maior. Sempre foi importante, mas vai tomar uma dimensão muito maior. Eu compartilho de um grupo de empresários que entende que a partir de Q2, ou o segundo quarto do ano, a gente deve entrar num processo bastante acelerado de negócio, de crescimento, de uma maneira generalizada, porque tem alguns negócios que já têm ido bem, né? Esse Q1, esse primeiro quarto, certamente vai ser um quarto ainda bastante difícil na nossa visão, por conta dessa situação de pandemia, que aliás, está nos preocupando muito, mas eu e uma boa parte das pessoas que eu sigo compartilha da ideia de que a partir de Q2, a partir de abril, a gente vai entrar num ciclo bastante acelerado de crescimento. E eu preparei alguns slides e queria discutir um pouquinho esses slides com vocês, trocar ideias e ouvir também a opinião de vocês. E eu procurei construir 4 eixos, né? No primeiro eixo, eu quero falar um pouquinho sobre as marcas do nosso tempo. No segundo eixo, reconhecer um pouco a nossa grandeza. E aí depois olhar o mercado, os cenários e mercados e a projeção para o futuro. E aí, gente, o que eu vou falar, vocês vão perceber que não tem nada de novo. O novo, a meu ver, é o mindset, é o pensamento, é a forma de enxergar as coisas. Porque quando a gente está falando de produzir resultados melhores ou cada vez melhores nos nossos negócios, né? E aí a gente está diante de algumas notícias econômicas bastante fortes, né? A questão da saída da Ford, né? Que foi inclusive tema de algumas conversas no início do nosso encontro, e muita gente tem conversado sobre isso. Por outro lado, a gente tem, no segmento da saúde suplementar, um grande movimento essa semana de fusão do Apivida com Notre Dame para criar uma indústria de saúde suplementar nacional, né? E eu me sinto muito privilegiado por isso, porque eu tive a oportunidade, durante quase 5 anos, de contribuir bastante, modéstia à parte, com o que o Apivida é hoje, olhando na perspectiva de gestão. Então, o que eu vou falar vale para o Apivida, vale para a Ford, vale para o jornaleiro da esquina e vale para os nossos negócios e para a nossa vida pessoal, né? Essencialmente, a grande discussão hoje é como fazer melhor aquilo que nós fazemos, né? E que nós chamamos de execução qualificada. E como produzir resultados cada vez melhores de forma integrada, colaborativa e sustentável. Eu vou falar um pouco mais sobre esse tema de integrado, colaborativo e sustentável lá na frente, né? Mas esse é a essência do papo que eu trouxe para conversar com vocês na manhã dessa quarta-feira. Então, quando a gente olha um pouquinho para o primeiro eixo, que nós chamamos da marca, ou das marcas do nosso tempo, acho que tem 3 assuntos, um deles, inclusive, a gente já abordou aqui, que eu considero extremamente importante, né? Eu olho essa questão das marcas do nosso tempo como a nossa postura e a nossa visão social como empresário, como executivo de negócios, né? Nós estamos vivendo o que, na saúde, a gente chama de janeiro branco, que é um mês de conscientização sobre a saúde mental.
e cada um de nós tem sentido, tem sido impactado e tem vivenciado situações de estresse muito forte, né? Então, este é o mês em que, especialmente na saúde, nós estimulamos as pessoas a cuidar da mente para poder gerar pensamentos positivos, né? Então, a dica aqui, aliás, não é dica, o pedido é para que cada um de nós esteja muito consciente dessa realidade, olhe ao nosso lado, olhe a nossa própria realidade e, se necessário, procure ajuda para que a gente possa ter uma saúde mental melhor. O segundo tema é o tema da vacina, que é o tema que está na mesa e está na discussão todos os dias. Eu não vou entrar aqui na discussão política, qual vacina, qual melhor, qual pior, qual o nível de eficácia. Para mim, há 3 pontos importantes que, a meu ver, tem impacto sobre as nossas vidas como executivos e como empresários. O primeiro é que os produtos que estão saindo é resultado de um esforço fenomenal de pessoas muito sérias em volta do mundo, buscando trazer um produto ou uma solução que venha mitigar os efeitos dessa pandemia que abateu sobre todo mundo. Então, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer o esforço extraordinário de pessoas sérias que têm trabalhado de maneira incansável para disponibilizar o produto. A segunda reflexão é evitar o negacionismo. Quando a gente olha para a história, né, a gente vai perceber claramente que o negacionismo ele não se perpetua, né? Então, acho que ser negacionista hoje é trabalhar contra a humanidade. E a terceira abordagem é a questão das fake news, né? Como tem aparecido, como tem surgido fake news acerca desse tema. Eu acho que, olhando essas 3 vertentes, nós estaremos contribuindo para que as vacinas que vierem sejam disponibilizadas o mais rápido possível e possa mitigar os efeitos danosos, econômicos, sociais, que a pandemia trouxe para a nossa sociedade. E o terceiro eixo dessa marca é a questão da diversidade, né? Esse também é um tema que está muito presente nas nossas vidas, né? E a gente ainda percebe que há executivos, há empresários que não se ativeram adequadamente a essa questão, né? A questão das minorias, dos negros, dos índios, dos gays, dos trans, né? Nós não podemos fechar os nossos olhos, olhando, inclusive, como executivo e como empresários, a essa realidade, porque essas pessoas estão ao nosso redor, né? Basta a gente dar uma rápida olhada nas eleições municipais aqui de São Paulo e a gente vai perceber que um dos partidos chamado de esquerda conseguiu eleger 6 vereadores representando exatamente essa parcela da população. Então, a dica e a recomendação aqui é não ficarmos encastelados em nossas redomas, em nossos escritórios e deixar de considerar essa população que consome, que está ao nosso lado trabalhando, que está ao nosso lado fornecendo e que é parte da sociedade em que nós estamos inseridos. Para mim, um executivo, um empresário de sucesso, não pode deixar de olhar essas marcas e refletir sobre essas marcas no seu negócio. O que isso pode contribuir e pode produzir para o meu negócio. O segundo eixo desse nosso papo, dessa nossa abordagem, é um eixo que eu chamo do nosso motor. Todos nós temos um motor, e o nosso motor é a nossa mente.
é a nossa cabeça, é o nosso cérebro, né? Eu estava olhando essa semana, né, os últimos resultados das Paralimpíadas, né? Que são competições para pessoas que têm alguma forma de insuficiência física, né? E mental também. E percebi, e a gente tem isso muito claro, né? Que eu posso transplantar vários órgãos, eu posso viver sem vários órgãos, mas eu não consigo viver sem o cérebro. Porque o cérebro é o motor, é de lá que saem os impulsos para a nossa vida. São mais de 100 bilhões de neurônios. Mas o que eu quero chamar a atenção para essa nossa abordagem é que daqui sai o nosso comportamento e as nossas atitudes. E as nossas atitudes, a nossa capacidade de enxergar o que acontece à nossa volta e tomar medidas construtivas, são oriundas do nosso cérebro. Então, ser construtor de valor de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade em crescimento, de negócios equilibrados, sai da nossa mente e do nosso cérebro. O segundo motor que a gente não pode perder de vista é que tudo que nós fazemos, objetivamente precisa ser gerador de valor. Como é que eu consigo mensurar a geração de valor? Isso aqui é um demonstrativo de resultado econômico, né? Uma síntese de um demonstrativo de resultado econômico para nos fazer pensar o seguinte: o que eu faço, a receita que eu estou construindo naquilo que eu faço, é suficiente para suportar os custos e as despesas necessárias ao fazer e que, ao final, sobre um resultado? Esse resultado é o valor criado, né? Então, eu sou construtor de valor ou eu sou destruidor de valor na minha atividade, no meu negócio, na minha realidade, né? É o que a gente chama de financial mindset, ou seja, uma cabeça de financeiro. Ter cabeça de financeiro é ter cabeça capaz de olhar o valor que eu estou construindo naquilo que eu estou fazendo, seja valor monetário, seja valor social, seja valor comunitário. Então, a reflexão é: como é que eu estou conduzindo o meu veículo, né? Que não é Ford, não vai ser mais Ford, ou quem tiver Ford deve estar muito aborrecido, né? Ou seja, o meu corpo, como é que eu estou construindo? Qual tem sido a efetividade do meu motor? O terceiro eixo, mais voltado aos negócios, também são 3 pontos que nos parece relevante para pensarmos nesse novo ano que estamos começando, né? O primeiro é que, cada vez mais, nós precisamos ter atitudes colaborativas, né? E, mais do que atitudes colaborativas, é fortalecer as potencialidades e os talentos de cada um. Então, eu fiquei muito feliz quando ouvi aliás, o tema de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre ele lá na frente, porque ele está inserido também na minha apresentação, que é a questão do engajamento, né? Mas quando eu vi o Marcelo falar que a gente vai trabalhar esse ano buscando mais qualidade e não necessariamente quantidade, né? E quando vocês trazem esse tema da afetividade e o tema do respeito ao talento, a capacidade, na medida em que nós tivermos capacidade para estimular o talento das pessoas, nós certamente conseguiremos a construção de valores superiores e sustentáveis.
Isso me parece essencial. O segundo ponto é a cabeça, é uma cabeça de crescimento, ou seja, um mindset de crescimento. E o mindset de crescimento passa necessariamente por olharmos 3 visões. A primeira de finanças, que eu já tive a oportunidade de mencionar e de falar no slide anterior. A segunda de gente. Gente é a razão de ser de tudo que nós fazemos. E aí eu tenho que olhar gente na perspectiva do cliente, que é fundamental, porque sem ele não tem negócio, mas eu tenho que olhar gente também na perspectiva do fornecedor, na perspectiva de quem constrói, na perspectiva de quem apoia, na perspectiva de quem assessora. Então, gostar de gente, entender gente, respeitar gente, faz uma grande diferença para o sucesso dos nossos negócios. E o terceiro item aqui é a questão da gestão. Uma gestão simples, pragmática, objetiva, com indicadores relevantes e estratégias para que os indicadores sejam alcançados. Terceiro ponto, na perspectiva de negócio, é olhar os processos e olhar a integração dos processos, buscando simplicidade, buscando modelos ágeis, modelos simples e usando a tecnologia de forma inteligente, né? Eu vi recentemente uma entrevista com a Luísa Helena, e aí o pessoal fala, pô, Luísa, vocês estão investindo pra caramba lá em tecnologia, no Magalu, tal. Ela falou assim, lá, tecnologia é para resolver o problema do cliente. Então, se eu preciso resolver o problema do cliente e a tecnologia vai me ajudar, ela é uma tecnologia inteligente, ela é uma tecnologia importante. E para a gente não correr o risco de sair usando tecnologia de forma desordenada e destruindo valor. Muitas vezes destruindo valor. E como é que essas coisas funcionam, né? Essas coisas funcionam a partir de algumas premissas fundamentais, né? A primeira delas é conhecer o negócio. E conhecer o negócio não é apenas nós, como principal executivo ou como empresário, mas conhecer o negócio é dever de todas as pessoas que são parte do meu negócio. Quando eu consigo disseminar esse conceito de que as pessoas que estão ao meu lado e que são parte do meu negócio o conhecem, sabem perfeitamente qual é o propósito desse meu negócio, a probabilidade de construir valor superior é muito maior. Segundo ponto é olhar o que a gente chama de tripé de valor. E quais são esses tripés de valor? O primeiro é o posicionamento, é saber claramente quem são os meus clientes atuais, quem são os meus clientes potenciais, que mercado eu vou atuar. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive algum tempo atrás com o Moacir Reis, né? Eu, quando conheci o Moacir e vi a importância do trabalho dele, falei, Moacir, eu tenho um negócio assim. Ele me falou, pô, Raimundo, maravilha, só que está fora do meu posicionamento, está fora da minha ação, do meu raio de ação. O meu negócio está posicionado para essa região, e agora o Moacir expandiu essa região lá para Santa Catarina, né? Mas ter clareza qual é a região, quem são os clientes potenciais, quem são os clientes reais. Ter um posicionamento claro é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. O segundo tripé é competências essenciais, né? O Prahlad fala em core competence, ou seja, o que eu sei fazer bem? O que eu faço bem? Me concentrar naquilo que eu faço bem. E o que eu não faço bem, eu passo para o terceiro. Eu terceirizo isso. Eu entrego para outros fazerem. E o terceiro tripé são os gaps de execução. Eu não consigo identificar os meus gaps de execução se eu não souber qual é a minha meta, se eu não souber onde eu quero chegar. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, eu não consigo identificar gaps. Então, para estabelecer os gaps de execução, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. E a premissa essencial, né, e que sustenta tudo isso que a gente está falando, é ter metas e desafios, mas que essas metas e desafios estejam integradas com a visão e os valores do negócio.
Me ajudem no tempo aí, eu acho que mais uns 10 minutos, pode ser? Pode ser, Raimundo, mais um, não 10, mas quase isso aí. Tá bom, legal. Tá, eu também já estou caminhando. Quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter com as metas, né? O primeiro é que elas sejam metas alinhadas com a identidade da organização. E por mais paradoxal que possa parecer, muitas vezes nós chegamos em organizações de porte médio e grande e percebemos que elas não estão alinhadas com a identidade. Não vão levar a visão e muitas vezes as ações são contrárias aos valores do negócio. O segundo ponto é que as metas devem ser poucas e estratégicas. E elas devem trazer impacto forte e verdadeiro sobre o resultado do negócio. Terceiro, é que elas sejam desafiadoras e estimuladoras de novos conhecimentos. Meta frouxa, meta fraca, meta simples, não estimula novo conhecimento, não desafia as pessoas. O quarto é que elas sejam geradoras de prosperidade. E eu vou falar um pouquinho no slide seguinte que prosperidade é muito mais do que dinheiro no bolso. Prosperidade é você proporcionar às pessoas utilizarem de forma intensiva os seus talentos e as suas competências. E o cuidado seguinte é que ela seja estimuladora de execução qualificada. Quando você apresentou a estratégia, né, para esse semestre, falou de engajamento, né, eu fiquei super feliz, porque esse verdadeiramente é um dos temas que tem sido tratado com muita atenção. Já existem algumas publicações, né? Quem olhar o valor 360 graus vai verificar que, para a classificação das empresas de desempenho e sucesso superior, um dos índices que eles consideram é o índice de engajamento, né? E o índice de engajamento, ele tem, sobretudo, uma explicitação de compromisso e motivação das pessoas em ir além. O que é ir além? Ir além é superar metas, porque ir além é ir acima de um determinado referencial. Então, as pessoas engajadas são pessoas capazes de trabalhar para superar metas. E o segundo ponto é o índice de prosperidade, que aí leva em conta a cultura de integridade, a agilidade organizacional, que está muito ligado com o Agile, a responsabilidade da liderança, os ambientes de trabalho saudáveis, uma recompensa justa, carreiras atrativas e pessoas prósperas. E pessoas prósperas são aquelas que exercem seu potencial completo, está capacitada e é plena no que faz. Esse tema é um tema assim que, dá um curso, mas eu só quero compartilhar com vocês um day one da minha vida e uma grande transformação da minha vida. Uma das minhas formações em gestão foi com o Falcone, né? E no Falcone, lá atrás, a gente aprendeu que, no primeiro momento, o teu grande desafio é fazer com que as pessoas pensem como você pensa. E, de repente, na realidade dos projetos, dos trabalhos, a gente percebeu que, se eu tiver a capacidade de identificar qual é o talento daquela pessoa, o que ele faz bem, né? E o que ele não faz bem, eu dou suporte para que alguém possa fazer, e eu estimulo o talento dessa pessoa, eu permito com que ele faça com satisfação, com alegria, com prazer, tudo aquilo que ele tem diante de si. A geração de valor é muito superior e o comprometimento e o compromisso é muito maior. Entrando agora na parte final, a execução qualificada, na verdade, o que ela é? Ela é uma síntese dessas coisas que eu falei com vocês até agora. E ela permite com que você consiga produzir resultados superiores de forma integrada. O que é resultado de forma integrada? O meu resultado, o resultado da pessoa que está abaixo de mim, vai contribuir com o meu resultado, que contribui com o resultado do meu chefe, que contribui com o resultado do chefe dele, que contribui com o resultado do presidente da organização. No modelo japonês, a gente chama isso de Hoshinkanri, ou gerenciamento pelas diretrizes.
Você sai da meta do presidente e desdobra até a pessoa de linha de operação, até a última linha da operação, de forma que o resultado de cada um contribui para o resultado do superior, e aí você tem todo um deployment, todo um desdobramento de indicadores absolutamente alinhados e permitindo com que o resultado positivo de um contribua com o resultado positivo do outro. Colaboração, nem se fala mais, já falamos no slide lá atrás, que é algo, e colaboração em todos os níveis e de todas as pessoas. E sustentável é você conseguir manter isso e a cada ano você estabelecer novos desafios. O que precisa para isso? Gente engajada. Então, estou feliz com o projeto de engajamento e se vocês precisarem de apoio, podem contar comigo. Clareza de posicionamento e visão de negócio. Conhecer as competências essenciais, o que eu faço, o que eu sei fazer, o que eu faço bem. E o que eu não fizer bem, eu vou deixar para outro fazer. Porque se eu fizer e se eu intensificar o meu trabalho naquilo que eu faço bem, a geração de valor vai ser muito superior. Uma liderança transformadora e cabeça de vencedor. Cabeça de vencedor, sem nenhuma juízo de valor, é muito mais do que levantar de manhã e falar hoje vai ser o meu dia. Isso é ótimo. Uma cabeça de vencedor é eu tenho clareza de onde eu quero chegar e eu tenho as estratégias construídas para chegar onde eu quero chegar. E eu trabalho todos os dias, todas as horas e todos os minutos para chegar onde eu quero chegar. Então, como fazer isso? Identificar gap, construir as estratégias e executar. E executar, e executar, executar, ajustar, executar, ajustar, executar, ajustar. E se eu preciso, busco apoio. Não dá para se fazer nada mais sozinho. Nós fazemos com o apoio das pessoas que nos cercam e que estão ao nosso lado. E só para encerrar, esse dia eu estava conversando, estava apresentando algo parecido aqui com um grupo e alguém perguntou, mas o que tem de novo aí? Não tem quase nada de novo. Quando você olha para os modelos ágeis, por exemplo, Agile Model, Kanban é Agile Model. Meu Kanban é lá de Deming, lá atrás. Então, o que tem de novo é mudança de comportamento. O que tem de novo é maneira de enxergar as coisas de forma estruturada e diferente para produzir valor. E aí eu encerro só com esse slide. Isso aqui é um trabalho da McKinsey, que foi divulgado há 2 dias atrás, né? E aí está chamando de imperativos, né? Uma quantidade de imperativos para as organizações que estarão separadas e preparadas para vencer o mundo VUCA que a gente está vivendo hoje. Eu só quero chamar a atenção de 2 itens aqui. O primeiro é tratar os talentos como tão escassos quanto o capital. Olhar e tratar os talentos tão escassos quanto capital. O que significa isso? Significa que, como líderes, como executivos e como empresários, nós não podemos desperdiçar os talentos que estão ao nosso lado. E o segundo item é acelerar a aprendizagem organizacional. E acelerar a aprendizagem organizacional é função do líder, do empresário, do executivo de sucesso. Obrigado pelo tempo de vocês, pela oportunidade de compartilhar esses desafios. Eu me coloco à disposição agora e depois com o grupo para contribuir com o que eventualmente vocês entendam que seja necessário. E que a gente possa ter um ano de 2021 altamente construtor e gerador de valor para os nossos negócios, para a nossa sociedade e para as pessoas que nos cercam. Perfeito, Raimundo. Perfeita apresentação. Eu vou abrir para 2 dúvidas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, abra um áudio aí para fazer a pergunta. Quem quer o seu primeiro aí? Posso eu? Vai lá, Marcelo. Raimundo, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Acho que você sintetizou bem hoje a cabeça do empresário, de tudo aquilo que a gente precisa ter como gestores dos nossos negócios.
Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: a nossa comunidade aqui ela é composta por donos de pequenos negócios, muitos de nós somos uma empresa, quer dizer, não temos uma equipe para nos apoiar. Se você tivesse que dar uma única sugestão, uma única recomendação para o desenvolvimento dos nossos negócios, qual seria? Posicionamento, clareza de propósito e meta. Perfeito. Objetivo, hein, Marcelão? Só seguir agora. Cara, eu falo um dia se for para falar sobre isso. Não, tô brincando, porque geralmente o pessoal vai desenvolver, o Raimundo já bateu, já falou, é isso. Eu tenho trabalhado bastante com empresas médias e grandes, né? Mas em algum tempo lá atrás, né? Como eu já gastei muita sola de sapato, eu fui voluntário da Endeavor, né? E fizemos vários trabalhos lá na Endeavor, né? E aí, cara, quando eu olho hoje o Alê do Cacau Show, quando eu olho hoje a Beleza Natural, a gente fez um trabalho voluntário na Beleza Natural, não sei se todo mundo conhece, Beleza Natural é uma negra lá do Rio de Janeiro que criou um produto para ajustar o cabelo das pessoas, né? Essa turma hoje são grandes empresários, né? Quando eu olho o Spoleto, que são pessoas que naquela ocasião, estou falando de 2004, 2005, eram assim empresas muito pequenas, né? E como é que eles cresceram, né? Primeiro, posicionamento. Segundo, clareza de propósito. Clareza de propósito é saber, cara, para que eu existo e qual é a contribuição, qual é o valor que eu levo, qual é o valor que o meu negócio leva para a sociedade, né? E metas, porque sem metas, qualquer resultado serve. E aí, quando eu estou falando de meta, tem que ser meta desafiadora, né? Porque o Jorge Paulo Lema que fala assim, cara, você tem que ter sonho. Já que você vai sonhar, meu sonho é grande, porque sonhar pequeno não vale a pena. Então, sonha grande. Dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande. Exatamente. Né? Exatamente. A diferença é que aí assim, esse é o diferencial. É sonhar acordado. E o que é sonhar acordado? Sonhar acordado é trabalhar todos os dias para materializar o seu sonho. Então, sonha grande e sonha acordado.